Depois daquela brisa refrescante, o sossego de Sylvia enfim acabou. Sua mãe pedia que não perdesse tempo com coisas triviais e sua irmã, a Irene, agia de forma estranha, dizendo que a protagonista deveria se preparar para uma luta. Enquanto Sylvia não sabia direito do que eles estavam falando, ela simplesmente continuava a tomar seu chá e perguntava se estava para surgir uma guerra ou algo assim. A duquesa achava que se poderia chamar o que estava por vir de uma guerra. Irene confortava a irmã, dizendo que ela poderia contar com as duas sempre que quisesse. Assim que disse que poderiam contar com elas, vários cabides com belos vestidos começaram a entrar naquele quarto. Enfim, a Madame Christine Veste, a mais renomada estilista daquele reino, entrou no local. Tinha feito as melhores combinações para a senhorita da Casa Atlante. Para isso, selecionaram somente os melhores vestidos da boutique deles. Eles eram criadores de técnicas únicas e cada peça era como se fosse uma joia. Enquanto tudo acontecia e Sylvia não sabia direito o que fazer, via sua mãe e irmã traçando um esquema como se o mundo estivesse acabando. Sem demora, foi entregue à protagonista um vestido azul que brilhava como se o universo estivesse costurado nele. Sendo surpreendida, perguntou à duquesa se ela queria que experimentasse aquele vestido. Asha, como uma mãe muito dedicada, pedia gentilmente à filha que fizesse a gentileza de experimentar o vestido. Achava que o tom azul cairia muito bem com seus olhos. Depois que Sylvia viu que tinha acabado aquele momento de provações de vestidos incansáveis, ela pediu licença. Queria saber se já poderia se retirar. Claro, as coisas não poderiam ser tão fáceis assim. Quando a jovem queria simplesmente sair de fininho, foi pega. Aquele era o dono de uma joalheria renomada. Ele se apresentou, dizendo ser Idris. Aquele homem seria o responsável em deixar Sylvia mais deslumbrante do que qualquer joia em todo o palácio. Não era sobre joias ou vestidos que Sylvia realmente queria falar. Ela tinha uma luta para terminar de travar com o ser maligno que havia roubado o cálice do demônio. No entanto, foi pega naquela loucura de experimentar vestidos, joias e ensaiar um penteado para o cabelo. Depois que tudo acabou, ela só queria ficar quieta, jogada em uma cadeira, tentando descansar um pouco. Não demorou e a duquesa chegou para afagar seus cabelos. Dizia a ela que deveria se esforçar um pouco, já que seria o primeiro baile em que a família estaria reunida. A duquesa seria novamente inserida na alta sociedade. Por isso, deveria trajar um vestido como se fosse sua própria armadura, e queria que suas filhas se vestissem de forma igual. Sylvia não entendia muito bem o que a mãe queria dizer, mas jamais deixaria aquela mulher infeliz apenas por uns vestidos e joias. Por isso, mesmo que tivesse coisas mais importantes para fazer, ela ainda dedicava parte do seu tempo em fazê-la feliz. Aquela duquesa que sempre sonhou em ir às compras com as filhas, agora estava tendo seus desejos realizados. Era como se o mundo parasse para que ela pudesse enfim dedicar seu tempo às suas joias preciosas. Enquanto isso, em outra parte daquele grande ducado, Trevor estava treinando arduamente, como sempre fazia. Ele sempre estava tentando competir com cavaleiros. Eles queriam estar acima da média para serem reconhecidos como um bom cavaleiro de escolta. Ele sabia que Sir Joseph não aceitaria menos que isso para a amada senhorita Sylvia. Por isso, o jovem se dedicava ao máximo e sempre travava lutas como se fossem verdadeiros duelos. Por isso, os seus companheiros de exercícios diários penavam na mão dele. Já sabiam que ele jamais pegaria leve com nenhum deles, já que para os outros cavaleiros aquilo era apenas treino diário. Para Trevor, era como se fosse um duelo que dependeria de sua vida, ou morte. Com isso, ele ganhava a admiração de vários cavaleiros. Todos eles pareciam gostar bastante das constantes melhorias que Trevor apresentava em suas batalhas com o manejo de espadas. Agora, os cavaleiros achavam bom terem sido legais com Trevor desde o começo. Caso um cavaleiro daquela potência tivesse guardado rancor, poderia descontar tudo naqueles treinos. É claro, Trevor não pegava leve com ninguém. Achava que quanto mais treinassem e quanto mais rigoroso fosse, mais a vida deles estaria segura. E quando todos estavam por planos em esquecerem um pouco os treinos, ele sempre o chamava para treinar um pouco mais.
No entanto, naquela tarde alguma coisa aconteceu. Depois do treino, Travel saiu carregando uma caixa. Os cavaleiros sabiam que ali era onde Travel guardava sua espada. Só não sabiam por que ele saiu carregando-a. Rapidamente a noite caiu e Sylvia estava novamente sentada próximo aos pilares admirando a calmaria daquela noite. Tudo parecia estar como sempre, até que escutou algo. Era Travel que aparecia. Sylvia, ao olhar para ele, notava que ele deveria estar exausto por ter treinado o dia inteiro. Queria saber o que ele queria com ela, já que ele havia programado aquele encontro. Com um olhar animado, ele dizia a ela que havia algo importante que ele precisava fazer naquele dia. Realmente, aquele dia estava sendo bastante caótico para a protagonista. Várias pessoas estavam exigindo muito dela, e ela queria saber o que era de tão importante que ele queria mostrar para ela. E seus olhos arregalaram quando, enfim, ele abriu a caixa e ali estava a espada. Ele se ajoelhou e levantou a caixa com a espada na intenção de que Sylvia a pegasse. Dizia que humildemente pedia para que ela o presenteasse com aquela espada. Ela ficou emocionada e bastante surpreendida. Perguntou a ele se ele realmente sabia o significado daquele gesto. Primeiro, queria saber se ele realmente sabia o que significava presentear uma pessoa com a espada. Era diferente de nomeá-lo como um cavaleiro. Diziam que a mana contida naquele ato unia firmemente as almas dos envolvidos. Era uma cerimônia onde o cavaleiro se devotava inteiramente ao seu mestre, só podendo ser realizada uma única vez. Diferentemente do seu mestre, o cavaleiro estaria para sempre atrelado a um contrato, uma vez que a cerimônia estivesse completa. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Estava determinado. Queria firmar um pacto com Sylvia. Ficaria muito honrado se ela deixasse que ele dedicasse toda a sua vida a ela. Estava disposto até mesmo a caminhar trilhas com destino ao inferno se isso salvasse a vida dela. Não haveria palavras suficientes para fazer com que Travel desistisse dessa ideia. Estava formada em sua cabeça desde quando foi salvo por Sylvia. O problema é que, na época, ele sabia que era fraco e não poderia protegê-la. Por isso, reuniu coragem e habilidades no decorrer do tempo. E agora, dizia a ela que ela era a única pessoa a quem ele queria dedicar a vida inteira. Seu desejo era protegê-la para sempre, e para sempre ser seu fiel cavaleiro. A princípio, Sylvia achou aquilo tudo um exagero, mas conhecia bem o Travel e sabia que ele não iria desistir, por isso aceitou com um leve sorriso. Porém, deixou claro para ele que não precisava que ele se dedicasse a ela, já que a vida dele era algo precioso demais para ela pensar em desperdiçar. Segurando a espada e com um largo sorriso, dizia que ficava feliz em saber que ele desejava se tornar o cavaleiro dela. Travel ficou imensamente satisfeito. Apesar de imaginar que Sylvia aceitaria, não tinha certeza disso, e ao vê-la confirmando, seu coração se alegrou. Ergueu uma espada para cima. Ela sabia muito bem como deveria desempenhar aquele ritual. Depois, levemente, acomodou a espada no ombro de Travel. Falava que a partir daquele momento, Travel se tornaria seu leal cavaleiro. Ele assentiu e afirmou que protegeria Sylvia Atlante. Cuidaria dela como sua própria carne e sangue. Garantiu que seria dela em vida e na morte. E ela jurou dedicar-se totalmente a ele. Dessa forma, o pacto entre mestra e cavaleiro estava concretizado. Um símbolo apareceu na mão de cada um, sendo este que apenas eles poderiam ver. Assim que ela disse que aceitava o juramento, também afirmou que as marcas nas mãos deles eram a prova de que as almas haviam sido unidas. Através daquela marca, um poderia encontrar o outro sempre que achasse que a vida da outra pessoa estivesse em perigo. Aquela era uma cerimônia que não exigia a bênção de grande público. Em vez disso, ela era uma promessa entre dois indivíduos, tendo apenas os céus como testemunha. Era um juramento transmitido por algumas simples palavras, no lugar de uma linguagem rebuscada. Alguns podiam pensar que aquela cerimônia era uma brincadeira de criança, mas, curiosamente, algo sério. Travel, beijando a mão de Sylvia, prometia que jamais permitiria que aquilo acontecesse outra vez. Ele estava se referindo ao dia em que quase perdeu Sylvia para um dos cultistas do mal. Ela, muito lisonjeada, agradecia todo o esforço que seu cavaleiro fazia para sempre estar ao redor dela, protegendo-a. O problema de tudo
é que aquela cerimônia ritualística não passou despercebida, e alguém muito mal observava tudo em sua bola de cristal. Aquela pessoa era um mago negro, de alta performance. Ele andava sempre com o rosto coberto para que sua identidade não fosse notada por todos. Apesar de poder ter feito algo para impedir aquele momento, resolveu deixar. Já estava prestes a maquinar alguma coisa para terminar com aqueles joguinhos entre Sylvia e o guarda-costas. Aquele mago era um mestre de magia negra de alto nível e estava interessado em Sylvia. Queria que ela fosse sua companheira para sempre. Entretanto, ela sequer sabia da existência dele. Enquanto tudo acontecia, a rainha avisava que a miserável da Estela estava liderando uma revolta para invadir o palácio de Platão. Dizia que aquela pirralha ingrata deveria estar fazendo o possível para salvar o irmão dela, e não aceitava que aquela filha inútil deixasse o pobre irmão morrer por causa dela. Entretanto, aquele ser avisou a mulher que isso não importava mais. Na verdade, era bem melhor usar eles em seu sacrifício. Avisou a rainha que estivesse pronta para aparecer por conta própria. Avisava a rainha que mesmo que Estela trouxesse milhares de soldados, não deveriam tentar impedir. No final, eles não eram nada além de um exército de formiga para ele. Tudo o que tinham que fazer é esmagá-los. Enquanto falava, a jovem marionete ficava sempre tentando se aproximar do grande mago. Enquanto isso, ele falava para a rainha ficar calma. Não demoraria muito para o dia de glória deles chegar. Em um dia muito feliz para Sylvia, ela foi surpreendida por uma voz familiar. Seus amigos, Kian e Estela, chamavam por ela. Assim que se virou e notou seus amigos, ela ficou extremamente animada. Via neles pessoas queridas que há muito tempo estavam distanciadas. Ela se apressou para cumprimentar Estela. Havia tanto tempo que não a via que queria saber de todas as novidades. Parecia que o tempo era pouco demais para saber de tudo. Também tinha Kian que Sylvia havia ficado sabendo que ele foi recrutado pela Torre de Magia. Por isso, ela o parabenizou por aquele feito. O rapaz timidamente agradeceu as felicitações de Sylvia. Porém, ele era muito reservado e sabia que ainda tinha um longo caminho, pois os magos de lá poderiam ensinar-lhe muitas coisas, coisas que talvez não aprendesse na academia. E tudo isso era graças a Sylvia. Assim que a notícia se espalhou de que ele previu a má ação do professor Fable, a Torre Mágica entrou em contato com ele. Embora já estivessem destinados a se tornar o próximo mestre da torre, ele conseguiu ingressar ainda mais cedo, graças àquele incidente. Sylvia, muito alegre, dizia ao jovem que não havia necessidade de agradecer a ela, pois tudo era por causa do próprio mérito dele, que era um talento nato. Depois, Estela pegou o braço de Sylvia e a convidou para ir para o estádio. Ela sabia que estava próximo da luta de Trevor e por isso queria que Sylvia fosse para torcer para o seu cavaleiro preferido. Sylvia ficou avermelhada, pois não sabia como Estela tinha a capacidade de ser tão direta assim. Assim que chegaram, o duelo já estava em um embate feroz. Trevor parecia não querer perder de maneira alguma. Assim como ele levava os treinos muito a sério, aquele duelo seria para ele questão de vida ou morte. Era assim que ele tratava todas as suas façanhas. E quando ele conseguiu derrotar o adversário com apenas um golpe, um balanço de espada foi o suficiente. Sylvia levou as mãos à boca e parecia estar mais empolgada do que todos os outros. Afinal, lá no começo, ela ficava com bastante entusiasmo quando conseguiu recrutar Trevor para perto dela. Sabia que ele no futuro seria um excelente cavaleiro, e no presente achava que tinha feito a escolha perfeita. Se ele continuasse assim, com certeza ganharia a competição de esgrima do Festival da Fundação. Quando todos estavam ali, Estela notou uma voz. Uma mulher estava vendendo flores frescas. Aquilo chamou bastante sua atenção, por isso a jovem de cabelos rosas perguntou àquela mulher se aquelas flores eram mesmo para vender. Sylvia também notou o poder exalado por aquela mulher, a vendedora de flores. Aquela mulher era um dos soldados de Estela, e já estava de prontidão. Estela contou que recentemente o reino de Platão descobriu as suas atividades, e desde então mantinha os olhos sempre nela. Mas a jovem não ficou parada. Ela ficou alerta, porque temia que tentassem sequestrá-la ou assassiná-la durante um evento importante como aquele.
Mas a cor daquela flor era um sinal de que estava tudo bem por enquanto. Para Sylvia, tudo aquilo era um grande alívio. Assim, poderia continuar a torcer por Trevor sem nenhum problema. No entanto, para Stella aquele era um enorme problema. O sinal da quietude poderia estar escondendo grandes reviravoltas no reino de Platão. Eles jamais deixariam que Stella vivesse em paz, já que ela era o receptáculo perfeito para a alma do irmão gêmeo dela. Era como se estivessem esperando por ela de braços abertos. Mas isso Sylvia poderia deixar para depois. Agora estava mais interessada no concorrente número 233, já que havia vencido e aquele se tratava do seu próprio cavaleiro. Ele também estava bastante empolgado. Até aquele momento não tinha perdido nenhum duelo. Se ele continuasse assim, a vitória total seria dele com certeza. Porém, tinha que se preparar para a rodada final, a mais importante de todas. Isso terminaria com uma simples partida. Tinha que se manter com a guarda alta o tempo todo e focar na luta. Quando pensava assim, olhou para o lado de Sylvia. Ele estava fazendo tudo por causa da sua senhorita. Precisava mostrar para ela que ele era superior ao príncipe herdeiro e que tinha um futuro promissor ao lado dela. Sylvia estava contente, segurando um arranjo de flores amarelas, olhava para o lado de Trevor e seu sorriso era de um lado ao outro. Parecia uma fada encantadora. E é claro que aquele arranjo de flores amarelas era para o Trevor. Ela entregou para ele como um sinal de boa sorte. O jovem, quando pegou as flores, ficou levemente avermelhado. Era como se esperasse algo daquela magnitude vindo da sua senhorita. Depois, perguntou a Trevor se ele gostaria de acompanhá-la para o baile de mais tarde. Ele quase ficou meio sem palavras, mas gaguejando afirmou que a levaria, que seria um prazer. Enquanto isso, algumas damas ficavam todas eufóricas vendo aquele cavaleiro formidável. Começavam a chamar ele de Cavaleiro Dourado. E Sylvia não gostou nem um pouco de ver que o seu cavaleiro pessoal estava sendo assediado por aquelas damas que não sabiam se comportar. Que história era essa de chamá-lo de Cavaleiro Dourado? Ele simplesmente se escondeu por detrás do arranjo de flores. Então falou que as pessoas começaram a chamá-lo assim de repente. Ele não sabia o porquê, talvez por causa da cor dos olhos dele, mas não tinha certeza. Os amigos de Trevor também queriam que ele fosse comemorar com eles. Afinal, a rodada final seria em poucos instantes. Ele precisaria se preparar, física e mentalmente. Os cavaleiros pediram a Sylvia que fosse com eles, pois assim todos poderiam acompanhá-la. Ela agradeceu meio encabulada, já que queria ser acompanhada apenas por Trevor. Mesmo assim, precisava que esses dois amigos fossem com ela para o baile de mais tarde, pois precisava continuar aquele assunto. No entanto, Stella parecia não ficar confortável no meio da multidão. Notou que o amigo Kian começou a ficar diferente e perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele sussurrou baixinho que era o diabo. Achava que o demônio encontraria Sylvia Atlante naquela noite. Depois que os cavaleiros acompanharam Sylvia até sua casa, ela já estava com o vestido do baile, e isso deixava a Irene bastante empolgada. Depois de escolher a fundo um vestido que combinasse com o azul dos olhos dela, Irene estava feliz, pois Sylvia estava irradiante. E é claro que a protagonista agradecia a ajuda da irmã que ficou o tempo todo com ela. E quando olhou para trás, se assustou, pois os dois irmãos estavam observando. Daniel queria saber se Sylvia iria assim tão bela, e Cedric nem imaginava que Sylvia pudesse ser tão bela. Por isso, aproveitou para pedir que deixasse que ele a acompanhasse. Depois, Cedric e Daniel olharam um para o outro, já que os dois queriam acompanhar Sylvia. É claro que Daniel, sendo mais velho, avisou a Cedric que tinha chegado antes, e por isso ele iria acompanhar as duas belas irmãs. Contudo, Irene não ficou calada. Pediu a eles que ficassem quietos. Com relação a isso, os dois não precisavam brigar. Quem iria acompanhar Sylvia seria a própria Irene. E assim, Sylvia ficava sorrindo. Achava que estava tendo atenção demais. No entanto, gostava que os irmãos dela finalmente aceitassem a sua amizade. Não demorou e todos chegaram no baile. A carruagem encostou e Irene achou todo o lugar fantástico. Achava que daquela vez eles tinham caprichado em cada parte do festival. A protagonista estava satisfeita. Achava que a Sylvia original, em algum lugar onde estivesse, também estaria realizada, já que a família toda estava reunida pela primeira vez. Assim que anunciaram a chegada da família Atlante,
Todos eles chegaram. Os 4 irmãos pareciam irradiar alegria e exuberância por onde passavam. Também tinha o duque, a duquesa e os jovens lordes e damas da Casa Atlante. Todos começaram a observar, mas de alguma forma o ambiente estava meio estranho. Uma presença esquisita. Todos observavam Sylvia como se ela fosse uma impostora. Os rumores não demoraram a aparecer, e aqueles olhares que a protagonista sentia nas memórias de Sylvia retornaram. Parecia que todos eles estavam de certa forma dando as costas para ela. Bom, se fosse a Sylvia original, talvez tivesse saído correndo por causa daqueles olhares horrorosos. No entanto, a protagonista apenas baixou a cabeça por uns instantes para tentar refletir o que estava acontecendo. Talvez estivesse suando porque o vestido era muito quente e apertado, ou talvez fosse um sentimento ruim sobre o que poderia acontecer naquela noite. Parecia que algo estava alertando ela. E algo estranho acabou acontecendo. Uma voz estranha chamou pelo duque e pela duquesa Atlante como se fosse sua filha. Sylvia olhou para o lado para ver quem é que estava fazendo tal peça. Ao olhar, notou uma garota que aparentemente tinha a mesma idade de Sylvia e tinha os traços da família Atlante. Aquela pessoa falava com os pais de Sylvia como se fossem os pais dela. Falava que tinha sentido muita saudade de seus pais e que agora poderiam ficar juntos. E aí, tá gostando? Essa história tá cheia de personagens diferentes e de reviravoltas. Gostaria de pedir a todos que, por gentileza, deixem nos comentários algumas sugestões de obras que vocês gostariam que trouxéssemos futuramente no canal. Obrigada!